Olá pessoal, eu resolvi criar este vídeo para compartilhar um pouco da minha experiência com questões do tipo calculado no Moodle. O objetivo final deste vídeo é criar um questionário dessa maneira, onde existem questões do tipo calculado, e nessas questões vai existir pelo menos uma variável coringa, que esta variável vai ser utilizada em várias questões, e dentro do mesmo questionário, para todas as questões, essa variável vai sempre apresentar o mesmo valor. E por que disso? Bom, porque normalmente, pelo menos eu acredito que muitos professores fazem assim, criam uma questão descrevendo o problema e a partir desse problema pedem para o aluno calcular vários parâmetros. Só que no Moodle eu não descobri, e acho que não tem como pedir mais de uma resposta em uma questão do tipo calculado. Então a solução é criar várias questões com o mesmo problema. Em cada uma das questões eu peço a resposta de um parâmetro. E para que o aluno não se confunda e não tenha trabalho dobrado, porque às vezes a questão, o cálculo de um parâmetro lá na frente depende de um cálculo que ele já fez anteriormente, para não criar esse tipo de problema, é interessante repetir o mesmo valor da variável coringa. E essa variável coringa tem este nome porque este valor aqui é gerado automaticamente pelo Moodle de forma aleatória. Então, cada vez que um aluno abrir o questionário, este valor aqui será um valor diferente. E, por fim, eu vou compartilhar aqui um exemplo, uma opção de integrar um questionário no Moodle com associar este questionário a uma atividade prática. Por exemplo, para essa disciplina, é muito comum o uso de simuladores. Então, o aluno pode se apresentar ao aluno o problema de criar um circuito já com determinadas características em um simulador, e para conferir se o aluno conseguiu montar o circuito corretamente, conseguiu atingir o objetivo da atividade, o aluno faz as medições obtidas nesse circuito que ele montou e alimenta esses valores lá no Moodle. Para exemplificar, seria qualquer valor aqui. Então, a partir do momento que o aluno ou ele faz os cálculos utilizando apenas a teoria estudada, ou então, se for o interesse para o aluno trabalhar a parte prática enquanto estamos trabalhando remotamente, ele pode utilizar o simulador, montar o circuito, que é a parte prática, e inserir os valores aqui para confirmar que ele fez a atividade corretamente. Inclusive, se torna uma avaliação do desempenho na atividade prática do aluno. Portanto, esse vídeo vai estar dividido em duas partes. A primeira delas é como criar uma questão do tipo calculado. Essa parte vai ser a mais demorada, porque tem várias configurações a serem feitas nesse tipo de questão. E, finalmente, eu vou mostrar como se utilizar o mesmo valor de uma variável coringa em várias questões do mesmo questionário. Eu vou deixar na descrição o link para pular diretamente para cada uma das etapas do vídeo. Voltando ao Moodle, o primeiro passo para manter a organização vai ser criar uma nova categoria para essas questões. Então, agora, para criar questões, trabalhar com banco de questões, a gente vem nessa parte aqui de cima, mais opções. Aqui embaixo tem banco de questões. Então, vou em categorias e vou criar uma categoria aqui. Vou chamar de teste 3. Agora eu vou criar as questões.
Vou selecionar a categoria e criar questão. Eu vou escolher aqui questão do tipo calculado. Sempre que se vai criar uma questão, o ideal é criar o enunciado, descrevendo todo o problema e repetir este enunciado, caso uma questão seja sequência da outra, repetir para todas as questões. Isso é fácil de fazer simplesmente duplicando uma questão já criada. Para ser mais rápido aqui no vídeo, eu vou copiar simplesmente um fragmento de uma questão que eu já tinha. Só a parte principal dela aqui, porque aqui dá para ver como se cria uma variável coringa. Então, como eu já disse, a variável coringa é uma variável que o Moodle vai gerar valores aleatórios para ela, e essa variável ela vai ser utilizada aqui embaixo, no campo onde a gente informa para o Moodle a equação que ele vai utilizar para encontrar a resposta e depois comparar com a resposta que o aluno forneceu. Então, sempre uma variável coringa, ela vai ser um símbolo, pode se inserir letras e números para representar essa variável. Vou alterar aqui, deixar só RB, vai ser o símbolo da variável coringa que eu quero criar, e ela sempre deve estar entre chaves. Então, para criar variável coringa, eu faço isso. Eu coloco um símbolo dentro de chaves. E depois, os outros parâmetros desse circuito, eu vou deixar como valores constantes mesmo. Então, simplesmente escrevo o texto para eles aqui. E essas outras variáveis, como não são coringas, elas não vão aparecer aqui na equação. Eu vou utilizar já diretamente o valor numérico dessas outras variáveis. Apenas a variável coringa vai aparecer aqui como, de fato, uma variável. Então, como eu já tenho a questão pronta, eu vou já colar a equação. E lembrando que aqui a variável coringa deve também aparecer entre chaves. E aqui eu aproveito para abrir um parênteses. A minha maior dificuldade com variáveis, com questões do tipo calculado, foi que eu não consegui encontrar nenhum manual, nenhum local que descreva bem todas as possibilidades de operações matemáticas e como executar essas operações matemáticas aqui onde eu tenho uma linha de texto para representar a equação. Por exemplo, se eu quiser fazer a operação de divisão, basta usar essa barra, multiplicação para asterisco. Mas potenciação, por exemplo, número ao quadrado, isso eu não consegui fazer. O mais comum em vários softwares é utilizar o acento circunflexo, mas no Moodle isso não funciona. Então, se eu quiser fazer uma expressão ao quadrado, eu tenho simplesmente que copiá-la e multiplicar por ela mesma. Então, se alguém souber como se faz potenciação ou tiver mais dicas, material para compartilhar a respeito da forma de escrever equações aqui no Moodle, por favor, compartilhe. Só uma dica, uma operação que não é tão intuitiva, mas que eu sei que funciona aqui no Moodle é a raiz quadrada, que se utiliza a sigla dela em inglês. Então, a raiz quadrada de 2, por exemplo, vai ser escrita dessa forma aqui. Logo depois tem esse campo aqui da tolerância. Essa tolerância é a margem de erro que o Moodle aceita com relação à resposta dele. Ou seja, o aluno pode errar a resposta um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, que o Moodle ainda aceita. Eu sempre deixo a tolerância em relativo, então o Moodle aceita, neste caso, 0,01 da resposta como sendo o erro tolerado. Dependendo da questão e dependendo se o aluno vai medir o resultado em um simulador ou se ele foi calcular esse resultado, você pode aumentar ou diminuir essa tolerância
a depender da questão. Por exemplo, deixando assim, eu estou aceitando o erro de 2% para mais ou para menos. A resposta que o Moodle vai exibir, dá para configurar que a quantidade ou de casos decimais ou de algarismos significativos que o Moodle vai exibir. Eu sempre prefiro deixar algarismos significativos. E dependendo da precisão que você espera, pode-se ajustar a quantidade de algarismos significativos ou de casos decimais. É bastante comum os alunos arredondarem demais o número. Se a resposta é 2,3, às vezes o aluno digita só 2. Então essa resposta fica fora da tolerância. Por isso que é bom, no enunciado, pedir para os alunos terem uma precisão mínima na resposta deles para não errarem simplesmente por arredondamento. Outra parte interessante aqui é o tratamento da unidade. Ou seja, o Moodle pode exigir que o aluno forneça a unidade de medida do parâmetro calculado. E também dá para colocar que a penalidade caso o aluno erre essa unidade de medida ou não insira a unidade de medida. Você pode simplesmente dar opções do aluno escolher dentre um menu de opções ou dentre opções de múltipla escolha. O aluno pode escolher a unidade de medida ou então deixar dessa forma como elemento campo de uma linha de texto, que é quando o aluno vai digitar o valor da resposta e em seguida digitar a unidade de medida. Então dá para a unidade de medida ficar após ou antes o valor numérico da resposta. E aqui é a configuração das unidades. A unidade da resposta dessa questão é ampere e eu posso inserir unidades alternativas. Então, dependendo da grandeza física, ela pode ser representada por unidades diferentes ou simplesmente ter multiplicadores. Por exemplo, eu posso utilizar miliampere ou microampere, por exemplo. Ou ainda este símbolo, a letra grega mi, para microampere. Então, para que o Moodle compreenda essas unidades alternativas, a gente insere aqui um multiplicador para a unidade. Por exemplo, para mili, a gente insere este multiplicador. E se forem unidades de medida diferentes, também vai ter um multiplicador adequado. Outro comentário a respeito é, caso você cometa algum erro na hora de elaborar a questão, digite a fórmula errada, então, depois que o aluno fez a questão, se a resposta tiver ficado errada, ou o Moodle considerou a resposta errada, é possível, indo lá a partir do questionário, modificar a avaliação do Moodle. Então dá para fazer manualmente, e se o aluno errou, dá para atribuir nota para o aluno manualmente, ou então, caso algo na questão tenha ficado errado, é possível voltar, editar a questão. Eu vou já inserir o nome da questão. Então, na hora que for vir editar a questão, basta não alterar o nome da questão e fazer a edição necessária aqui na questão, salvar a questão novamente, voltar no questionário, mesmo depois dos alunos terem respondido o questionário, e pedir para o Moodle reavaliar a resposta dos alunos. Então, ele vai reavaliar de acordo com a nova questão salva, ou melhor, a mesma questão, só que depois de você tê-la corrigido. Então, isso é bastante importante para não ter que pedir para os alunos responderem o questionário novamente. Aqui temos que atribuir a percentagem da nota da questão para cada resposta. Aqui finalizamos a primeira configuração da questão. Então, a partir de agora, o próximo passo vai ser a configuração para que esta variável coringa utilizada na questão
possa ser reaproveitada e com o mesmo valor em outra questão. Então vamos salvar as mudanças. E agora sim, esta é a parte onde a gente vai fazer este compartilhamento. O Moodle mostra aqui que vai ser criado este Coringa, RB, e como eu quero utilizá-lo em outra questão, eu vou escolher essa parte aqui, utilizará um novo conjunto de dados, porque ainda não existia este Coringa, e este conjunto vai ser compartilhado. E aqui, eu acredito que possa ser marcado tanto a opção sincronizar, quanto sincronizar e mostrar o nome dos conjuntos de dados compartilhados como prefixo do nome da questão. Eu sempre deixo marcada essa opção aqui de baixo. Próxima página. Então aqui está a variável Coringa. Ela está associada a essa questão que acabamos de criar. E agora nós vamos configurar a variável propriamente dita. Ou seja, dá para estabelecer o valor mínimo e o máximo para essa variável. Eu já tinha calculado valores mínimos e máximos adequados aqui. É para escolher quantidade de casas decimais e a distribuição. Então, lá embaixo, eu configuro, por exemplo, aqui eu vou adicionar valores dessa variável, ou seja, a partir de agora o Moodle vai criar uma certa quantidade de variáveis. Neste caso, eu vou escolher a quantidade máxima aqui, 100. Então, o Moodle vai criar 100 valores para essa variável Coringa dentro deste intervalo aqui e numa distribuição uniforme, linear, do mínimo até o máximo. Dá para escolher também logarítmica. E aqui, caso já houvesse um valor criado para essa variável RB, daria para reaproveitar este valor. Mas eu sempre forço o Moodle a gerar novamente os valores. Está tudo configurado. Vou adicionar estes 100 valores. E pronto, a questão está criada. Então a primeira questão já está pronta. Como normalmente o enunciado vai se repetir para as questões, a gente pode vir aqui e simplesmente duplicar a questão. Então o Moodle criou uma nova questão baseada naquela primeira, inclusive põe o nome cópia aqui, vou alterar para 2. E como eu já tinha o texto da outra questão pronto, em vez de editar esse texto aqui, eu vou simplesmente colar o texto que eu já tinha pronto. Agora, a questão está pedindo o cálculo de outro parâmetro, mas a mesma variável Coringa ainda está presente aqui. Então, como a questão foi copiada, todo o restante da questão vai estar igual à anterior. Então, vou inserir a nova equação e todas as outras configurações vão estar iguais à da questão anterior. Então, não vou alterar nada. As unidades já estão configuradas. Vou salvar. E aqui, novamente, aquela configuração para compartilhar os coringas. Eu vou selecionar a opção usará o mesmo conjunto compartilhado de dados já existente, porque a gente já criou este conjunto de dados para a variável Coringa na questão anterior. Eu simplesmente vou utilizar o mesmo. E toda a configuração do Coringa já está pronta, porque ele já foi criado anteriormente, então a gente não precisa mexer em nada aqui e gerar novo valor, porque já existe um conjunto com 100 valores para essa variável. Então, simplesmente vou salvar e pronto. A primeira questão é a questão nova, que utiliza o mesmo conjunto de dados dessa variável Coringa. Criadas as questões, agora é só montar o questionário. Eu vou lá para o curso, inserir uma atividade, inserir questionário.
Enfim, tem todas as instruções para o questionário. Aí várias configurações do questionário, que não vem ao caso agora. E simplesmente vou salvar o questionário. E agora editá-lo para inserir as questões. Então vem adicionar questão e do banco de dados, banco de questões. Seleciono a categoria. Aqui eu gosto de inserir uma questão por vez, para elas ficarem meio separadas aqui, eu garantir que ele vai mostrar para o aluno as questões na sequência. Então, primeiro é essa aqui, porque neste caso a resposta de uma questão pode depender da resposta que ele já obteve na questão anterior, principalmente quando o aluno vai calcular, utilizar a teoria para fazer a conta e encontrar o valor da questão. Aí sim é bem interessante que as questões sejam inseridas sequencialmente. E eu não vou marcar essa opção de misturar entre as questões, então, quando gerar questionário, as questões vão ser exibidas nessa ordem. Caso você esteja já fazendo o cálculo da nota do estudante aqui no Moodle, que envolve fazer a configuração do livro de notas, que também é uma outra opção bastante útil, particularmente eu prefiro já colocar o valor certo de cada questão aqui. Agora é só gravar e pronto. O questionário foi criado, agora é só testar o questionário. Aqui o texto, pré-visualizar. Na primeira questão tivemos este valor para a variável coringa, e na segunda questão novamente este valor foi repetido. Se eu iniciar uma nova visualização, o valor vai ser alterado, ou seja, cada aluno que for fazer o questionário vai ter um valor diferente da variável coringa. Caso o aluno possa fazer mais de uma tentativa no mesmo questionário, quando ele for fazer uma nova tentativa, o valor vai ser diferente novamente. E aí, só para responder ao questionário, eu achei bastante útil apresentar problema para o estudante e utilizar isso aí como uma atividade prática. O aluno monta o circuito a partir da descrição, a partir da problematização que você ofereceu e faz as medições no circuito montado. Então, para fazer um teste aqui, na segunda opção, o mais correto seria eu adicionar este valor, 409 micro. Vou adicionar só 400 para ver se vai ficar dentro da tolerância ou não. Aqui ficou um pouquinho fora da tolerância. Então, neste caso aqui, como acontece bastante, às vezes o aluno, o estudante, tenta arredondar muito o valor, o Moodle não considera porque fugiu da tolerância considerada por ele. Mas isso é, inclusive, importante para que os alunos saibam a importância da precisão nos valores calculados. E espero ter contribuído. Obrigado.